O humor realmente salva. Durante a 82ª edição do Globo de Ouro foram feitas piada pela Nick Laser sobre as acusações de assédio e tráfico sexual contra o rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, bem como acerca do abuso dentro da indústria cinematográfica. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, fazer humor com assuntos tão sérios não é uma coisa fácil. Como é que a Nick Glazer se saiu? Não é nem um pouco fácil. A gente tem, para começar, uma questão que esse Globo de Ouro também foi histórico. Por quê? Porque para a gente no Brasil foi histórico por causa da Fernanda Torres, mas para a história do Globo de Ouro foi a primeira vez que uma mulher ali se apresentou sozinha, né, durante toda a premiação. E a Nick, ela é uma pessoa assim, ela é muito bem vista, uma figura feminina muito bem vista no meio, mas eu acredito que muita gente não esperava a quantidade, imaginava sim, né, que existiriam muitas piadas, mas não imaginava que seria muito nessa linha. Inclusive a gente falou aqui até no final do ano passado, né, sobre a apresentação do Paulo Vieira no Melhores do Ano, o programa da Globo ali para premiar os seus os profissionais da casa. E a Nick, ela foi muito nessa linha, sabe? Muito no processo, assim, de vou zoar tudo, vou fazer piada de tudo. Eu acho que vale fazer piada sobre diversos pontos. Por exemplo, ela fez, né, uma apresentação inicialmente de 10 minutos ali, com vários pontos. Dentre esses pontos, por exemplo, ela falou sobre a altura da Ariana Grande, né? Uma brincadeirinha ali da Ariana Grande, falou sobre a Gisele Bündchen, mas mais do que isso, a gente tem um ponto que foi uma crítica bem severa ali ao processo do que acontece na indústria cinematográfica, inclusive trazendo justamente o P. Diddy, que a gente já falou sobre ele algumas vezes, apontando que é uma pessoa ali que está sendo acusada, está preso. Vamos pontuar que é importante dizer que ele está preso. E falar com uma pessoa influente como o Diddy nos Estados Unidos está preso é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque é um homem, um rapper que simplesmente dominou durante um bom tempo a indústria musical, né, da linha. No entanto, ele também é uma pessoa que, segundo a promotoria e as acusações, ele tinha, por exemplo, ele tem, né, gravações de políticos que se expuseram em suas festas e, por isso, ele conseguia ali mobilizar e fazer com que essas pessoas não avançassem com as denúncias que foram feitas contra ele. Então, ao ponto que a polícia e a promotoria dos Estados Unidos conseguiu levar à justiça, fazer com que ele fosse preso e ele continuasse preso e não respondendo em liberdade, até porque ele tem bilhões, né, para conseguir sair e responder em liberdade. E ele ainda continua preso, isso já mostra realmente um ponto que da solidez do que se tem, né, pela promotoria, apesar de que ainda vai haver o julgamento do Diddy. E quando você fala de uma pessoa tão influente, por exemplo, que levou aos Estados Unidos cantores hoje como a Rihanna, que ajudou no processo ali do Dustin Bieber e de tantos outros rappers que inclusive estavam juntos com ele, como o Will Smith, como o eu esqueci o nome do marido da Beyoncé, eu juro pra vocês. O Jay-Z. Jay-Z. Sabe? Então, assim, é uma pessoa que, de fato, tem uma mobilidade, uma exposição muito grande. Então, essa piada é aquelas piadas assim, você espera que vai acontecer? Até espera, mas não que vai ser feito por uma mulher naquele espaço, não nesta premiação, não neste momento, sabe? Acho que chamou bastante atenção isso. Vou te pedir, Sofia, para começar trazendo o primeiro vídeo, que é justamente o vídeo que a Grace ela começa fazendo uma piadinha com a Ariana Grande. Vamos começar leve, né? Ariana Grande. Bora lá. I'm scared. Ariana, hold my finger. Thank you. Thank you. I'm scared. A gente já vai, né, pela primeira, né? Porque é isso, a Ariana Grande, apesar de ser a Ariana Grande, é uma pessoa pequena, né? Uma pessoa bem. A gente já começa com isso. Vou te pedir uma coisa, Sofia, para tentar fazer um texto aí, né? Já que o seu inglês acho que está melhor do que o meu, por favor. Vamos lá. Oh
my God, it was so good. I mean, that movie was more sexually charged than Diddy's credit card. I mean, Caramba! Ela começa já falando: "Ah, foi tão bom, aquele filme estava mais carregado sexualmente do que o cartão de crédito do P. Diddy". seriously. Oh, no, I know, I'm sorry. I'm upset too. The after party Desculpa, eu tô irritada também, is not going to be as good this year, but we have to move on. que a festa não vai ser tão boa quanto ela. Vamos continuar. Vamos tirar o... Isso, porque é um ponto, né, que se coloca ali que o Diddy, né, está preso. Né, que ela começou com uma piada sobre os challengers, né, falando que era o filme, a estrela do filme, a Zendaya, estava na sala, estava no evento, né? Depois de trazer o Combs, ela também adicionou que o Stanley Tucci como parte da piada. Então, uma questão. Então, uma questão, tá? Just doesn't have the same ring to it, but no baby oil this year, just lots of olive oil, okay? Sem óleo de bebê esse ano, só apenas um monte de azeite de oliva. Tá, eu confesso que eu não entendi a piada, Dai, se você puder explicar. A questão do óleo, né? Porque foi encontrado na casa do Diddy litros de óleo de bebê, né? Então, aparentemente, então, assim, aparentemente aquele óleo de bebê todo era utilizado para nas práticas sexuais. Então, além de você não deixar digitais no corpo da outra pessoa, também a pessoa não conseguiria ali escapar muitas vezes, porque ela estava ali literalmente embezutada em óleo. Porque não foi 2, 3, 4, 5 frascos de óleo de bebê, não. Foi encontrado 1.000 frascos de óleo de bebê dentro da casa do Diddy. 1.000 frascos, então. Mas é bem nessa linha, porque aparentemente era para aquelas festas. Então, vamos imaginar, ele tinha ali pessoas que poderiam não estar ali de acordo com as denúncias, né? Como é que você foge, consegue correr se o seu corpo está todo com óleo, né? Todo lubrificado, você não consegue correr. É bem sobre isso, a pessoa não conseguiria escapar. Então, Sofia, a gente tem, né, uma mulher na linha de frente pela primeira vez fazendo as piadas, inclusive trazendo algumas outras, tá? Ela chegou a falar sobre também o marido, né, da Gisele Bündchen, que é o Tom Brady, né? Ela fez uma brincadeira ali, ó, Tom Brady, 5 vezes MVP do Super Bowl, maior número de vitórias, maior número de touchdown. Você tem 7 anéis, quer dizer 8 agora que a Gisele devolveu dela. A única ideia mais idiota do que dizer sim para o host foi quando você disse, amor, você devia fazer jiu-jitsu. E aí, pá, né? Todo mundo deu risada, mas é um negócio bem pesado. Tipo, o cara separou, levou um pé na bunda da Gisele Bündchen, o que realmente deve ser bem complicado. E, tipo, pô, agora você tem mais um anel porque a Gisele devolveu dela. E algumas outras piadinhas que ela foi fazendo nessa linha, justamente expondo, né, que a indústria, existem denúncias de assédio, denúncias de mulheres que são expostas, né, então ela começou a fazer essas piadas, porque daria sucesso, daria bom, e o pior que deu. Tem algumas pessoas criticando, inclusive, tá? Porque ainda tem isso, tem uma crítica na postura dela. Sobre o Tom Brady, por exemplo, as pessoas falam que ela não deveria ter citado a relação pessoal do jogador, porque não fazia sentido naquele momento, mas eu acho muito relativo, tá? Porque, assim, se você brinca com literalmente tudo, por que se admite, por exemplo, uma brincadeira com o Diddy e não se admite uma brincadeira com o Brady? Né? Porque ele é um astro bonitinho, de um esporte popular nos Estados Unidos, era casado com uma, né, top model, que todo mundo gosta, não entendo muito essa dinâmica. Então, algumas pessoas falam que ela passou do limite ao brincar com o Brad, ela passou um pouco do limite ali, por brincar da altura da Ariana. Então, assim, não acho, eu particularmente acho que é interessante,
Ela fez uma brincadeira também com o T-Rock, dizendo que, né, sobre a altura, o peso ali do T-Rock, e Kevin, que é um outro humorista, assim, ela fez algumas brincadeiras bem nessa linha, o que é normal. Eu acho que a gente não deveria dizer para uma pessoa, por exemplo, que ela não pode fazer, que ela pode fazer piadas sobre X ou sobre Y, desde que ela não esteja fazendo piada, por exemplo, como uma galera que, né, muito famosa aqui no Brasil, que faz sobre violência sexual, por exemplo, sobre abuso de bebê, ou tipo, a mulher, quando ela é violentada, se ela for feia, ela não deveria sequer reclamar, porque é a única forma dela ter relação sexual. Infelizmente, a gente já teve humorista no Brasil dizendo coisas desse tipo, né? Então, se não é algo que ofende a dignidade, a humanidade, se é muito numa linha do que se faz, não vejo problema, inclusive porque muita gente ficou do lado do Chris Rock quando ele levou um tapa lá do Will Smith, porque ele falou do cabelo, né, da Jada, que é uma pessoa que sofre com alopecia, sofre com uma doença, e ele achou que era um momento ali de fazer uma piada, e quando o Smith viu que a companheira estava visivelmente ali consternada, foi muito pelaquela dinâmica do ego masculino, não precisava fazer nada disso, mas ele foi lá e deferiu um tapa muito sobre isso. Até hoje ele vem perdendo papéis e, de fato, ele podia estar agora disputando o Oscar na linha de frente, mas ele praticamente foi cancelado e banido por causa do que aconteceu naquele momento. Mas, ainda assim, enquanto isso, né, em contrapartida, mesmo falando sobre a estética de uma mulher, o Chris Rock, ele teve esgotamento, né, esgotou todos os ingressos dos shows depois do Oscar, que ele fez piadas desse tipo. Então, por isso que eu não acho que a gente tenha que criticar e te expor as mulheres quando elas fazem alguma piada, porque fica um climão, porque o rapaz lá não gostou. Que pena, né? É isso, Sofia. Eu diria que existem sim limites para o humor. Eu acho que você expôs bem alguns desses limites, né? Quando a gente está falando aí, vamos ser mais abertos. Quando a gente está falando de misoginia, racismo, transfobia, homofobia, tem limite sim. Eu gosto, eu sei que é bem clichê esse, mas eu gosto daquela ideia de que o humor de verdade, ele é bom quando ele tá batendo em quem tá em cima e não quem tá embaixo, né? Porque o humor que tá batendo em quem tá embaixo, ele é muito fácil de fazer e ele acaba sendo uma ferramenta social para manter essas pessoas embaixo. O humor contra quem tá em cima, esse aí é perigoso de fazer, né? Mas ele acaba sendo uma ferramenta de mudanças positivas para a sociedade. E é muito engraçado que o pessoal que adora clamar por liberdade de expressão, normalmente quer liberdade de expressão para bater quem está embaixo. Se batem neles, que normalmente estão em cima, aí vem o processinho. Isso. E, Sofia, quando você fala isso, me lembra que teve um trecho, né, que ela fala assim, finalmente eu estou numa sala em Beverly Hills, cheia de produtores. Olha, dessa vez eu estou com toda a minha roupa, sabe? É justamente esse tipo de questão. É justamente essa crítica, né? O que é que faz, como uma mulher consegue ter acesso a Beverly Hills, a uma sala cheia de produtores, a ter acesso no show business. E aí, se eu não me engano, tem um outro trecho que ela fala assim, sobre ter atores esforçados ali no show business, e ela vai falar assim, seus funcionários, sabe? Meio que pontuando, você também são funcionários, tá? Vocês são atores funcionários. E eu vou só dar um trechinho, tem um trecho que ela fala do Coringa, do filme Coringa 2, que foi um filme, assim, muito criticado. E ela fala, em Wicker, algumas pessoas reclamaram que o filme foi arruinado por pessoas cantando. E então, no Coringa 2, algumas pessoas reclamaram que o filme foi arruinado pelas imagens na tela e os sons que as acompanhavam. Sinto muito, Coringa 2. Onde é a mesa deles? Eles não estão aqui. Justamente, né? O Coringa 2, a galera não foi porque é isso, não tinha a premiação, né? Não estavam na premiação. E é um filme que foi muito criticado, é um filme que vem sendo tido como um fiasco. Não sei se você já assistiu, Sofia, eu tenho grandes críticas, porque assim, eu nem sou fã da DC, tá? Eu sou muito Team Marvel. Mas assim, quando você entende minimamente a história do Coringa, e você assistiu o primeiro filme com o Joaquin Phoenix, e aí você assiste o segundo, você diz, é sério?
que eu estou assistindo isso aqui, eu tive essa decepção. Então, foi um momento assim que todo mundo deu muita risada por essa crítica que foi feita ao Coringa, né? Porque é isso, você investiu muito dinheiro, se esperava muita coisa, e cadê a mesa do pessoal do Coringa? Ah, não tem mesa, realmente, eles não estão aqui, porque foi muito ruim, virou um musical. Tem isso. Então, essas críticas sobre você gastar muito dinheiro em obras que não são boas ou que são superestimadas, ou você criticar um ator ali que acha que é o dono de tudo e realmente você é só um funcionário, ou a própria história, de como são feitos os acordos, inclusive, né, expondo aquele que foi ali uma das pessoas que, justamente utilizando essa indústria, essa máquina, foi preso, né, porque aparentemente as indicações é que o Diri ele utilizava ali favores sexuais ou silêncio para dar favores, para fazer com que pessoas acessassem determinados espaços. É assim que a promotoria disse que funcionava esse processo. Então, é bem interessante quando a gente tem isso em espaços como o Globo de Ouro, e o mundo inteiro consegue ver, porque a premiação é transmitida justamente por isso que a gente está falando agora, porque todo mundo acaba tendo acesso a essas críticas que são feitas. Então, eu particularmente gosto muito disso. Perfeito. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui, Sofia. Pessoal, não saiam daí que a gente já volta com mais Plantão Meteoro.